Bom dia, meus amores. Vamos para mais um dia de aula, né? Toda vez que eles erram falar essa palavra. Então, hoje é a nossa aula de história, continuando com a história do povo brasileiro. E hoje vamos falar o que é sua etnia, tá? A etnia brasileira, né? Vimos como foram formados o povo brasileiro, quais foram os povos que formou a nossa sociedade. E hoje vamos falar o que eles trouxeram, não é? De contribuição para formar a nossa sociedade e o que eles já tinham aqui de contribuição também, tá certo? Então vamos lá. Antes de começar a nossa aula, né, no próprio livro, que é a página 57, que vocês vão abrir aí no livro de história, tá? Vamos dar uma orada ao Senhor, buscar, né? Agradecendo a Ele por mais um dia de estarmos aqui vivos, tá certo? Jesus amado, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu de estarmos vivos, Senhor. Estamos gratos. Ajude a família, Senhor. Ajude os meus irmãozinhos, meus coleguinhas, Senhor. Ajude a nossa humanidade. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tá certo? Então, vamos lá. Na página 57, vamos falar da etnia brasileira. O que é etnia? É a palavra utilizada quando nos referimos a pessoas de um grupo social que tem características semelhantes, não é? Ou seja, tem algo em comum, como história, cultura e língua, por exemplo. Como vimos, as principais raças que formaram o povo brasileiro foram a negra, né? A raça negra, a raça indígena e a raça branca, tá certo? Aí agora vamos falar dos índios, né? Sabemos que eles foram formados. Os índios, né? Os indígenas, né? Vamos falar da raça indígena. O que eles trouxeram, aliás, o que eles tinham, porque os índios já moravam aqui no Brasil, não é verdade? Então, o que é que eles tinham de contribuição, de cultura, seu linguajar? Então, vamos dar uma olhadinha, ó. Quando os brancos chegaram ao Brasil, os indígenas já habitavam nossas terras. Eles viviam em tribos. As tribos mais conhecidas eram o Tupi, Caraíba e no Aruaguê. Elas contribuíram muito para a culinária, religião, música, dança e língua. Vamos lá. Na culinária, a mandioca, a pimenta, diversas frutas e vegetais. Na religião, respeito pela natureza e pelos animais. A música e a dança. Na música, os instrumentos como flauta, chocalhos, guizos, pau de chuva. Na dança, caipós, cuarupi e o caboclinho são exemplos. A língua eram as palavras como igaraçu, né? A língua tem alguma palavra como igaraçu. Então, os índios, eles trouxeram essa contribuição, na verdade, eles já tinham essa contribuição aqui, não é? Então, quando os portugueses, os negros chegaram aqui, eles já tinham sua culinária, sua religião, sua música, sua dança, sua língua. Então, ele se juntou com esses povos e acrescentou a nossa cultura, tá certo? Página 58, vamos para os negros. Os negros eram capturados na África e vinham para o Brasil para ser escravos nas lavouras. Contribuíram muito para a culinária. Vamos ver quais foram as comidas que eles trouxeram para o nosso país, né? O cuscuz, no começo, feito com arroz, mas aqui passou a ser feito com milho. A feijoada, a moqueca de crustáceo e cururu, né? Aí tem a religião, afoxé, orixá, xangô e o candomblé. Na música e dança. Na música, instrumento como agogô, abebê, berimbau, tamboré. Na dança, o maracatu, o samba, a capoeira, o coco e o condá. Na língua, palavras como xodó, tanga e maracutaia. Então, essas palavras que eles trouxeram, tá certo? Os brancos, vamos ver o que foi que os brancos contribuíram para a cultura da nossa sociedade. Os brancos vieram principalmente da Europa, contribuíram muito para a culinária e trouxeram o açúcar e o trigo, né? A religião católica, né? Os católicos. A dança e a música. Na música, o instrumento como rabeca, violão, bandolim. Na dança era a ciranda, chimarrita, entre outras. E a língua era a língua portuguesa, tá certo? Então, essas daqui foram algumas culturas que eles trouxeram para o nosso país
juntando-se com a cultura dos índios que já existiam aqui, tá certo? Vamos lá agora as brincadeiras herdadas, né? Porque eles também trouxeram as brincadeiras, que antigamente não existia celular, não existia tablet, não existia nada. Era só brincadeira de rua, não é? Então, ó, os africanos, a pular corda. Quem gosta de pular corda? Eu gosto de pular corda, é muito bom. Os indígenas, a peteca, não é? E os europeus, a brincadeira de roda. Podendo assim dizer, portanto, que a etnia é formada pela música, pela mistura de histórias, culturas, línguas desses diferentes povos, né? Tudo isso é etnia, foi uma mistura que eles fizeram para formar a nossa sociedade, tá certo? Primeiro quesito, marque com X as frases verdadeiras. O povo brasileiro é misturado pela mistura de 3 raças. O povo brasileiro é formado por apenas brancos e indígenas. Os indígenas não contribuem para a nossa cultura. Herdamos várias coisas dos brancos, negros e indígenas. Aí vocês vão marcar, são 2 respostas, tá certo? Segundo quesito, agrupe os símbolos iguais e descubra as raças que formam o povo brasileiro. Aí vocês vão ver as figurinhas e vão formar, tá certo? Terceira questão. O negro, o indígena e o branco nos deixaram várias heranças. Encontre no caça-palavras nome de 6 alimentos que nós herdamos dele. Aí tem aqui, né? São alguns alimentos que Tia citou aqui no texto, tá certo? Cada um tinha alguns alimentos que eles trouxeram e aqui já tinha no nosso Brasil, né? Então, vamos lá para a página 60, tá certo? Quarta questão. Observe alguns instrumentos que nós herdamos e pinte as letras que formam o nome deles. Aí eu tenho o quê? Flauta, não é? Eu tenho o que mais? Berimbau, tambor. Eu acho que é viola, né? Eu acho que é violão. É violão. E eu tenho o quê? Rabeca, né? Então, vocês vão pintar as letrinhas, vão formar esses nomes, tá certo? Quinta questão. Vamos brincar de adivinhar o que é que é. Ah, eu amo isso, minha gente. Vamos lá. Veja se vocês conseguem adivinhar. É um instrumento musical que herdamos dos indígenas e tem 3 sílabas. O que é? Tia falou lá, tá? Tem lá no texto. É uma comida culinária fabricada e tem 2 sílabas. Antigamente ela era feita de arroz. Quando chegou aqui ela foi feita de milho. É uma dica, tá? Letra C. É uma religião herdada dos brancos e tem 4 sílabas. Qual foi a religião que os brancos trouxeram para o Brasil? Outra dica, tá certo? Então, essas foram as perguntas das atividades do texto, né? Sobre a etnia brasileira. E eu quero que vocês respondam aí com calma, né? Qualquer dúvida, eu estou aqui, sabe? Eu respondo junto com vocês, tá bom? Então, eu quero que vocês façam bem direitinho, com paciência e com calma. Um beijo grande, um forte abraço. Até a próxima e fique com Deus.